Pronto, já tá. Pô, fiz aquela versão do Yaya Macema eu não conhecia. Eu conhecia com a Maria Bethânia. É, com a Maria Bethânia é muito melhor essa. Essa, né? Também acho. Não que eu não goste da... Também acho, muito melhor. Eu vou até ouvir mais dessa menina. Ela é maravilhosa, Virginia Rodrigues. Ela é... A voz dela é foda. Não, essa música é a Macema, eu acho linda essa música, acho uma das músicas, né? E ela é mais conhecida com a gravação da Maria Bethânia, mas o autor é o Roberto Mendes, que é um autor bem assim, importante do recôncavo baiano, né? Assim, ele é chamado da purificação. Não morei lá. Não morei nessa região. É? Uma cidadezinha chamada Santo Antônio de Jesus e tem um distrito de Maragogi. E é perto de cachoeiras. Maragogi. A tradição eu sempre compro. Maragogi é o nome do município. Cachoeira é uma cidade, é a terra uma cidade muito importante nessa questão da cultura afro-brasileira, né? E tem o Mateus Aleluia, que é de lá, que é outro músico, que é pra mim uma referência também, assim como a gente vai ouvir coisa dele, com certeza, como o Krenak, que ele fala muito dessa questão da ancestralidade e tal. Ele é lá de Cachoeira. O Roberto Mendes é esse, e ele tem várias músicas assim que falam da cultura, embora ele seja branco, não, o Roberto Mendes que é o autor dessa música, mas ele tem uma produção muito grande que fala de cultura afro-diaspórica, na voz brasileira. E essa música, e a Macema, você vê que ela tem essa coisa dos orixás como referência, né? Assim, ela fala de Xangô, não explicitamente, mas ela fala Caô, Cabeça e Leme, que é a saudação a Sangô, Xóssi, enfim, contando essa narrativa da travessia transatlântica, né, e do que é chegar no Brasil a partir desse lugar, né? Muito foda essa música. E como se ali também, tipo, aprendesse o samba aprendesse ali nas batidas do mar, né? Exatamente. Não existe o samba na África, né? É a umbigada, né? Que ele fala também uma coisa da África que tem aquela. Que é a Macema, né? Isso. Eu recebi de um amigo, o cantor e compositor Chico César, bombou nas redes sociais logo após dar invertida em uma internauta que pediu para que ele, carinhosamente, evitasse as canções de cunho político-ideológico. Chico respondeu, por favor. Eldo Soares tem uma invertida parecida. Isso aí, por favor. Todas as minhas canções são de cunho político-ideológico. Não me peça um absurdo desse. Não me faça, não me peça para silenciar. Não me peça para morrer calado. Não é por eles, é por mim. Meu espírito pede isso. E está no comando. Respeite ou saia. Não veja, não escute. Não tente controlar o vento. Não pense que a fúria da luta contra as opressões pode ser controlada. Eu sou parte dessa fúria. Não sou seu entretenimento. Sou o fio da espada da história feito música no pescoço dos fascistas e dos neutros. Não conte comigo para niná-lo. Não vim botar você para dormir. Aqui estou para acordar os dormentes. Na mesma hora eu falei, printei e falei, vou falar na aula. Demais, cara, demais. É uma música dele que eu fico pensando nos versos, né? Deve ser legal, ser legal. É tipo isso, né? Tipo, cara, pô, lá do São Racismo. Lá todo mundo é legal, e pô, deve ser muito legal, né? E eu conheço um bolão que ele falou, a primeira vez que ele sentiu preconceito foi quando ele chegou no Brasil. O Fanon. O Fanon é tipo a história do Fanon, Mas enfim, eu queria também falar alguma coisa sobre esses autores, assim, que sobre, não necessariamente especificamente esse texto, mas sobre esse pensamento dessa rede de modernidade e colonialidade. Uma coisa importante, né,
que é esse sentido de modernidade. Então eles falam basicamente que colonialidade e modernidade é a mesma coisa, né, basicamente. Isso é uma maneira de reverter o sentido comum de modernidade, né, assim, seria um caminho inexorável para o progresso, né? Então, esses autores colocam em contraposição dois sentidos de modernidade, né? Que é essa ideia de que é a modernidade referenciada na cultura eurocêntrica, né, que eles chamam de modernidade eurocêntrica, que coloca como se o mundo inteiro fosse como se fosse uma coisa natural, né, esse caminho único em direção à única saída, exatamente, né, a saída da selvageria e tal, como se existisse uma noção única de progresso. Então, essa noção única de progresso referenciada na cultura eurocêntrica. Então, a cultura, a Europa como referência de cultura. Cultura é aquilo, né? Assim. Evolução também é aquele caminho. Exatamente. Isso é muito determinante. Essa palavra do natural, da naturalização, é de uma forma do outro não questionar. Exato. Você Nem deixa... abre o... Nem abre o... Tem discussão. Nesse primeiro texto que eu li do Guinano, né, começa falando da naturalização, depois tem as divisões de classe, que também, de uma certa forma, ele quer mostrar que é necessário, é espontânea essas classes. É preciso que essa classe para a sociedade sobreviver, naturalizando a exploração. Né? Isso é o que eles chamam de colonialidade do poder. Isso. Que é basicamente a invenção do racismo, né? Você precisa de uma forma de hierarquização social para esse sistema se manter, né? Então, é importante pensar que o capitalismo precisa do racismo. Mas vai, fala. Assim, aí no final desse texto ele fala assim, é necessário do engajamento nessa luta, né, para destruição da colonialidade, né, desnaturalizar essas questões, né. E aí eu fiz assim, a ligação com o texto da Walsh, que ela termina também falando isso, né, do engajamento na luta, de não ser indiferente a essas questões. Né. Primeiro, a Walsh, ela fala das bases dela no Paulo Freire e no Fanon, né? E fala das duas pedagogias, a pedagogia do Paulo Freire e a do Fanon, que possui grande influência assim, nos trabalhos dela, né? E a do Fanon é sociogênese, é isso. Que ele usa, né? Que é a definição da sociologia que ele prega, com esse propósito da autolibertação. E assim, eu percebo assim que, quando eu me identifico, né, nesse momento de tantas leituras, a gente começa a tomar consciência. Né? E no texto dela, ela também fala isso e coloca como um projeto de vida. Não é uma coisa que vai acontecer instantaneamente, né? Mas que a gente coloque isso em todos os momentos da vida, né? Não só aqui acadêmica, como no trabalho, como em casa. E na semana passada, por acaso, minha filha ela estuda aqui na Belas Artes, e ela saiu falando na quinta-feira, o professor tinha citado alguns autores, entre eles o Fanon, e sugeriu ler o livro Máscaras Brancas. Não, nós lemos. Aí eu passei para ela, o texto, a gente estava conversando, né, em casa sobre o texto, porque depois que eu mandei para ela, ela leu, tinha sido um comentário, né, na sala de aula. E aí eu acabei passando também para ela essas referências de músicas, né, também foi o outro que teve essa discussão em casa. E aqui o João Pedro já falando sobre o Baco Exu do blues, que eu também ouvi. Sim, é incrível, eu adoro também, Baco Exu do blues. E eu acabei fazendo, porque eu não tenho assim às vezes eu ouço a música primeiro, depois eu li os textos, dessa vez agora eu primeiro li os textos, para depois eu li as músicas, então as músicas ficaram muito mais potentes, os significados, né, do que estava sendo dito, para mim ficou de uma forma diferente. E eu finalizei assistindo
ontem, um filme que você havia sugerido, Que Horas Ela Volta, com Regina Casé. E aí, aquele estranhamento que a menina sentia, a gente acaba sentindo mais forte, né? Porque a mãe querendo colocar, fica no seu lugar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e ela à vontade com os padrões da mãe, que para a mãe eram seres supremos, né? E ela acaba provocando muitas mudanças na própria mãe. E eu acho que são essas mudanças que a gente também vem experienciando. Cara, a cena, esse filme tem a cena do quadro que eu acho fantástico. A mulher dá um quadro gigantesco para ela entregado, como se fosse assim, né? E ela não tem nenhum tipo pendurado, não tem quadro. Nossa, não tem parede para isso. Mas eu quero, acho que eu quero voltar daqui a pouco nessa coisa das referências do Fanon e do Paulo Freire, né? Exatamente, a diferença das pedagogias, né? Da crítica e do Fanon que começa a ir lá na economia. Eu acho que é muito legal o jeito que ela fala, o jeito que ela fala nesse texto aí, de como, mas depois eu vou falando de como a pedagogia decolonial se sustenta em Paulo Freire, mas ao mesmo tempo que aspectos ela teve que ir além de Paulo Freire. Ou seja, não nega, mas complementa. Só para ver um detalhe, eu estava conversando com o André agora, eu estava até comentando com ele, poxa, quem diria que eu li um texto, né? Texto que iria criticar, né, Paulo Freire. Mas ela critica de uma forma super carinhosa. Não, eu sei, entendo. Mas assim, a gente até estava rindo porque foi uma crítica. E se a gente mostrasse isso para o bolsonarista, ele fala assim: não, eu quero Paulo Freire. Está falando de racismo, está falando de gênero, está falando de. Paulo Freire mesmo, é verdade. A gente quer Paulo Freire mesmo, que essa mulher está. Então, mas basicamente, já aproveitar e falar sobre isso, mas basicamente a ideia, né, falando assim, em termos muito grosso modo, é que a gente pode pensar que a pedagogia crítica, e assim, esse é o movimento que motivou Paulo Freire, o movimento da alfabetização, que ele no qual ele trabalhou, que é meio que incluir as pessoas, né? Aí, até a questão do uso da palavra inclusão, às vezes também eu critico um pouco também, que é um pouco pensando como aquelas pessoas que são marginalizadas, que são subordinalizadas, podem mudar de posição dentro do sistema. Né? Então a pedagogia é um pouco isso. A pedagogia crítica. A pedagogia decolonial, que já traz outras referências, então ela se sustenta nisso, mas em que aspectos ela tem que superar isso? Porque ela quer basicamente desfazer o sistema. Então, ela não quer só que as pessoas... Ela não quer acender, ela quer o sistema. Ela não quer naturalizar o sistema. Criticar, quer desmontar. Mas claro, como diz o Lula também, quem tem fome tem pressa. Né? Então, justamente por isso que não é... Esses movimentos são importantes, mas é preciso ir além disso. Né? É isso. Então, não é que a gente quer que de fato as pessoas mudem de estatuto social, mas a gente ao mesmo tempo não quer naturalizar esse sistema como única forma possível de organização social, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu li isso, eu não concordo tanto assim com essa visão de que a pedagogia crítica também não tem, por fim, esse objetivo. Assim. Eu acho que a partir do momento que você consegue que, entendeu? Assim, muitas pessoas vão escalando ali naquele tipo de... Você está mudando a estrutura do sistema também. Mas é um movimento mais lento. Não, sim, com certeza. Mas não tem o foco no... Mas as pessoas não se focam mais na parte de entender e estudar. Não, eu acho que também é pouco estratificado, é só na classe social, né? Tipo, na luta de classes. Não pega esses outros detalhes que eu acho que são muito importantes trabalhar. Eu fiquei pensando no outro extremo aqui, que óbvio que não tem nada do que você está falando, tá? Mas eu vou dar um exemplo assim para ver se escracha, assim, sabe? Essa coisa hoje do coach, sabe? Essa coisa do pobre que pode ficar rico, não sei o quê, essa coisa do empreendedorismo e tal. Então fica muito nessa coisa do deslocamento, mas é um deslocamento
que não altera o sistema. Mas tem um texto do Frigoto que ele fala da modernidade da estrutura capitalista, né, que se realiza na modernidade pela exclusão, produção pela exploração e acúmulo pela pobreza. Então, o problema é você provocar um deslocamento dentro desse mesmo sistema. Né? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar, que é se a gente não tem que, de alguma maneira, tentar implodir esse sistema. Quer dizer, ir por dentro dele e implodir. A gente vai fazer isso do dia para a noite, o que a gente vai conseguir, mas refletir justamente em relação ao sistema que a gente está operando. Né? Mas eu acho assim, que a partir do momento que você está formando pessoas críticas, elas naturalmente vão criticar esse sistema, entendeu? É isso que eu acho, assim, eu acho que não é uma coisa tão ingênua. Sim, porque aí você fomenta o debate de uma forma racional, né? Mas porque ninguém fala, eu falei dos tempos, fica todo mundo falando assim, comunismo, socialismo, não sei o quê, a ditadura, eu botei esses termos todos lá, mas ninguém senta à esquerda, à direita, como se fosse Flamengo e Botafogo, né? Eu sou de direita, você é de esquerda, e ninguém discute de verdade, né, os significados, os males já causados. Nós já temos uma história da humanidade aí, com todas essas coisas tendo acontecido nas nações, nos países, etc. Então, por que não repensar a partir dessas coisas, das histórias, né? E dessa nova visão toda, né? Do racismo, né? Do colonialismo, né? Do eurocentrismo, todas essas coisas a gente voltar a discutir, porque nenhum sistema funciona, nem econômico, nem político, nem social, todos deram merda. Todos. Mas então, um pouco com base no que o André falou, eu acho que não é que a pedagogia descarte isso, mas na pedagogia crítica isso tem menos centralidade, isso é meio que um corolário. Não, isso eu concordo. E o que ela quer dizer é que na pedagogia, a própria decolonialidade, ela quer já isso. É crítica. Exatamente, ela quer. Ela fala da lei das bordas, né? E outra coisa que o Ed falou também, que também é uma coisa muito importante, né? Que a decolonialidade não é um referencial teórico, é uma postura diante do mundo, né? Então é muito mais do que isso. A partir desse, é uma forma de olhar, uma forma de estar no mundo, de olhar para as relações. Então, a partir disso, a gente pode pensar nas referências teóricas que fazem sentido ou não. Mas a decolonialidade em si não pode ser reduzida a um referencial teórico. Né? Não é que a gente não vai usar esses autores como referências teóricas. Não é uma teoria. Ela não é só uma teoria. Ela é uma forma de olhar a vida, uma postura política, muito mais que isso. Eu acho que não tem tanto os textos, mas tem. Me incomoda muito quando a gente fala de uma perspectiva acadêmica sobre aonde a gente quer chegar. E eu não quero dizer que não é importante a gente ter em mente aonde é que a gente quer chegar. Se você tiver em mente onde você quer chegar, não adianta nada do caminho que você está fazendo. Mas eu vejo muitos trabalhos têm um descolamento entre querer muito chegar em um resultado que vai ser muito bom, mas sem pensar em o que você... Não só no processo, mas no que você pode fazer por quem já está na escola agora. Né? Assim, esse pé no chão de que quem está em sala de aula da educação básica, ok, a gente pode ter várias ideias de que assim, vão funcionar a médio e longo prazo, mas amanhã tem aula. A fome não espera, né? Não é nem só isso. Não, estou fazendo. Sim, exato. A escola também não espera. Também a questão de que, teoricamente, a gente pode individualmente carregar um posicionamento para dentro das suas aulas. Todo mundo vai ter um posicionamento. Você pode estudar para mudar o seu posicionamento, para se conscientizar dele, enfim, que eu acho que é um pouco que a gente está fazendo aqui. Mas ao mesmo tempo, todo mundo está dentro de um sistema. Se você trabalha numa escola municipal, você tem as regras daquela diretoria, daquele município. Se você
está dando escola estadual, você vai ter as regras daquele estado. Se está dando escola particular, você tem as regras daquele. Se está numa universidade pública, você vai ter algumas regras, eu estava falando da mudança de currículo, etc. Cada um está amarrado pelas suas regras. E a verdade é que ninguém quer ser demitido e passar perrengue. Então, assim, você também não faz sentido você romper com o sistema de uma forma tão brusca a ponto de você ser excluído dele. Então, isso não faz diferença. Então, o que eu vejo é que, quando a gente está discutindo dentro da academia, muitas vezes eu vejo uma ideia muito teórica, muito bonita de onde a gente quer chegar. Mas, assim, na prática, quais são os pequenos passinhos que a gente consegue ir de forma cotidiana e trabalhando de forma que você não seja excluído do sistema que você quer mudar, porque ficar empurrando a porta da escola de fora não vai servir de nada. Mas assim, e aí eu sou professora de duas escolas particulares que têm perfis completamente diferentes. Uma de classe média mais baixa em São Cristóvão e uma de classe média alta em alta em Copacabana. E assim, o trabalho que eu faço com o mesmo sexto ano, o trabalho que eu faço com um pode ser o mesmo trabalho que você faz com o outro. Mas isso tudo, me deixou muito inquieta nesse texto em relação dos meus alunos. Eu tenho uma turma de primeira série do ensino médio que tem 45 alunos. A cabeçada você não vê a última fileira. Pois é. Exato, já não tá maneiro. E aí eu entrei na sala, no primeiro dia de aula, a coordenadora veio me chamar e falou o seguinte: então, metade dessa turma, 22 alunos, são alunos que são bolsistas da escola, são alunos de projetos. Então eles estão aqui porque ou eles passaram no bolsão interno da escola, ou porque eles recebem bolsas de empresas que estão bancando os estudos deles aqui. São alunos de escola pública que vieram para parar no colégio por algum desses caminhos. Até agora eu não consegui que eles me passassem uma lista de quem são. Meio que isso, eles estão debatendo, se podem passar pra gente, se é sigilo do aluno, etc. Então, meio que metade daquela, sorteia aí, metade daquela turma, só tem que saber quem mas é muito complicado. Aqueles alunos, eles estão ali agora, segunda-feira que vem, lutando pela oportunidade da vida deles de ser as primeiras pessoas da família deles que vão para o ensino superior. Até como que vai me falar isso? Que ele está ali, tipo, agarrado naquilo. Tem uma galera que não está nem aí, sim, tem a galera que não está nem aí, sabe? Ok, a gente tenta puxar eles para eles estarem aí. Mas tem uns que estão desde o primeiro dia, assim, muito ali, sabe? Eles estão mergulhados naquilo. Alguns deles sabem que aquilo é a chance deles. E que se eles vacilarem nos estudos, eles podem perder a bolsa, podem perder a oportunidade de estar ali, pode ter alguma coisa, um monte de coisa. Então, assim, é claro que a ideia que a gente traz teórica e de visão de mundo da gente, pessoal como professor, vai influenciar isso tudo. Mas no fim do dia, semana que vem, você vai estar dentro da sala com aqueles alunos que precisam estar fazendo vestibular, que não vai mudar drasticamente de um ano para o outro, nem daqui a 2 anos. Eles têm que fazer aquele Enem, que é 180 questões em 3 dias, 2 dias mega, barra pesada. Eles vão ter que lidar com aquilo. E você, às vezes, tem 2 horas semanais, 3 horas semanais, para tentar fazer a diferença na vida daqueles garotos. Assim, caraca, é muita coisa para a gente ficar pensando. Não é que a gente não deva também ir além e pensar na quebra do sistema, mas é que assim, eles precisam agora, eles precisam que você rompa micro com aquele sistema naquele momento. Porque senão eles não vão ter a oportunidade deles. Se eu entro naquela sala cega, sem saber quem é aquela turma, sem me interessar em quem é aquela turma, eu boto a minha matéria de ciclo trigonométrico como está na apostila deles, que é o mesmo material apostilado para sei lá quantas escolas, sei lá quantos alunos. Eu escrevo a matéria no quadro, eu falo, então, gente, seno, cosseno, aqui, aqui, aqui. Assumo que eles viram aquela matéria no 9º ano, que é o que o colégio particular normalmente dá. Assumo que eles viram o que é o plano cartesiano, que é um monte de coisa no ensino fundamental. Quando eu chego no final da aula, eu tenho 2 alunos que entendem o que eu estou falando. E aí eu vou chegar na prova, vou dar um monte de 0, e aí eles vão dizer, não, mas é porque esses alunos não estão se esforçando, não estão estudando. Não, peraí, quem é que não está fazendo a sua parte ali? Então, a gente não vai conseguir fazer tudo o tempo todo, mas assim, não dá pra gente só pensar em como vai ser o mundo daqui a 15 anos se tem 15 gerações de alunos que vão passar por a gente no meio do caminho.
Exatamente. Então, só um ponto, eu acho que é isso, né? Assim, a gente tem que. Isso é o que a Renata falou, é um pouco o que esses autores chamam de entrar nas brechas. Então, entrar nas fissuras, né? Que é isso, é conhecer dentro do próprio sistema, o que quer dizer, que naquele momento que você está ali, você tem que. Então você não vai destruir a escola, né? Você vai entrar nas fissuras da escola. Agora tem que ter paciência para isso, né? Para você tentar saber qual vai ser essa brecha. Porque todo lugar tem as suas fissuras. Exatamente. Agora você tem que ter paciência para entender onde é que você em que momento você pode entrar nessas fissuras. Né? Lembrei até do seu depoimento hoje, do que você falou da votação, né? Do novo currículo, essa coisa toda. Aí eu fiquei pensando, poxa, quanto tempo essa fissura ela ficou sendo cavada, ou seja, marretar lá para ela ter, abrir, né? Para poder entrar. Quantas décadas para a gente poder estar falando de racismo? Aqui nessa instituição. Não? Humanidade, etc. É um processo, ele é de formiguinha, sem que você possa abandonar o sistema. Mas eu fiquei pensando que a Renata falou, e assim, eu me afino muito a essa angústia sua, porque eu gosto de dar aula de matemática, né? Eu gosto da parte de educação matemática, eu gosto de dar aula de matemática, e eu sempre, todo o texto que eu leio e tal, eu falo, o que isso tem a ver com a minha prática? Né? Como é que eu incorporo isso na minha prática? Não precisa ser de maneira explícita, não precisa ser um momento da aula, sabe? Mas eu acho que isso que você falou e pensar em como é que esses jovens vão ter possibilidade nesse cenário que eles estão vivendo, não se opõe a essa perspectiva. Ao contrário. A minha preocupação é no outro extremo. Então, por exemplo, assim, quando a gente pensa nas necessidades imediatas, o trabalho da Lívia, ela fez isso, né? Ela fez um histórico de formação para o trabalho. E durante a história de formação para o trabalho, né? De currículo de formação para o trabalho, de diferentes legislações, sempre teve esse tensionamento de que uma formação, né? A galera defendendo uma formação para o trabalho mais pautada numa formação mais tecnicista e com menos que a gente entenderia por disciplinas propedêuticas, enquanto você tem um outro lado que fala, não, eu vou preparar esse cara para o mercado de trabalho, ele tem necessidades imediatas, mas a gente não pode abrir mão que ele tem no currículo dele filosofia, sociologia, que não é diferente da correlação de forças que a gente vê hoje na discussão do novo ensino médio. Entendeu? Então, assim, eu entendo que eu não vou nem falar do cara que está pensando em ir para a faculdade. Eu estou falando da necessidade mais imediata. Esse cara vai precisar comer ao término desse ensino médio, ele precisa trabalhar, e se ele não trabalhar, ele não consegue sequer pensar em estudar. Então, esse cara, ele tem que ter uma possibilidade de formação técnica e de entrar no mercado de trabalho, sim, mas que essa formação não seja uma formação de aprisionamento. Então, e aí eu entendo, a gente tem essas micropolíticas, mas tem umas coisas macro, sabe? Da gente estar defendendo, né? Da gente estar... exatamente, da gente estar rejeitando esse novo ensino médio. Então eu acho que tem a ver com o nosso cotidiano, igual você falou, de pensar como é que eu ofereço oportunidade para esse cara ter continuidade de estudos, que é uma das finalidades também do ensino médio, e não só a burguesia tem essa possibilidade. Como eu oferto necessidade imediata que aquele cara precisa comer. Mas eu acho que isso tudo está dentro não sai do jogo político. Quando a gente vai desde esse micro ali da sala de aula, sabe? A maneira como eu falo de matemática está extremamente relacionada à maneira como eu entendo política. Os institutos federais, eles têm sociologia, filosofia, tem essa... Então, o Cefet, ele tem hoje em dia, eu acho que sociologia no... Sociologia e filosofia. Sociologia em todos os anos? Mas assim, durante a grade do integrado teve um determinado corte. Teve um corte de cargo horário e tudo mais, isso aí ainda tem uma outra discussão, ensino integrado e tudo mais. Mas eu sempre me pego me deparando, sabe? Que isso tudo tem a ver a minha prática, né? Parece que a gente está aqui no mundo
do campo das ideias e tudo mais, e o que eu vou fazer lá não tem nada a ver. Eu acho que essa preocupação aí, acho que... Agora, uma coisa que você estava falando, Vitor, também da crítica do trabalho da Washington em relação ao trabalho do Paulo Freire, eu acho que também tem a ver com uma coisa de que se toma como um lugar de partida, né? Quer dizer, o problema no qual preciso enfrentar, o problema guarda-chuva, o problema no qual preciso enfrentar dentro da educação é um problema de lutas de classes, isso antecede tudo. Ou eu, por exemplo, tenho um problema racial, inclusive antecede o problema da luta de classes. Então, a polaridade do poder fala sobre isso. Eu acho que é um pouco dessa diferença. Não que ao final das contas eles não tenham o mesmo propósito, né? Mas as considerações sobre as dinâmicas, quer dizer, hoje a gente tem uma estrutura de país da maneira que a gente tem, talvez porque a gente tem um país fundado na escravização de pessoas negras. E quando você for ver ao longo da história, né, quem ocupa os lugares de privilégios e os lugares economicamente também privilegiados, não são pessoas brancas por coincidência do destino. Isso é herança de um processo de escravização de pessoas negras. Então, essa é a grande crítica aos marxistas mais ortodoxos, né? Que é como se tudo se resolve de classe, a sociedade é organizada em classe, mas é meio que o racismo fosse uma coisa incidental. Então, a questão é que, pelo menos nas sociedades coloniais, isso é colonialidade do poder, né? Que é a invenção da categoria raça, na verdade, que a categoria raça não é biológica, né? Ela é inventada como uma forma de hierarquização social. Poderia ser outra coisa, mas inventaram ali a categoria raça, né? Porque era conveniente na época ali para escravizar, etc. Então, o racismo sustenta essa divisão de classe. Estrutura. Eles denominavam mesmo, quando inventaram raça branca, raça negra, raça indígena, era isso mesmo? Será que era isso que eles falavam? Porque tinha que ter uma denominação, né? Eu não sei, mas era mais... Era a cor da pele, né? Não, mas tinha discussão nessa época. Eugenista, biológico. Não, antes disso, tinha discussão. Os não brancos não eram humanos, não eram considerados humanos. Tinha discussão, e é interessante que essa discussão, ela primeiro... Deshumanizar mesmo. Faz uma espécie diferente. Deshumanizar completamente. Mas na época assim, mais próxima à Idade Média, essa discussão, isso é uma coisa bem importante para a gente pensar. Essa discussão era sustentada pela igreja, né, que tem aquela discussão. Tinha aquela coisa, os negros não têm alma, os índios não têm alma. E depois que a igreja foi perdendo poder, ela não conseguia mais sustentar isso. O que ocupou o lugar da igreja foi a ciência, aí que entra o eugenismo. Porque aí era uma coisa mesmo de dizer buscar outra forma de manter essa inferiorização. E aí era as questões que tinha que falavam que como se o negro fosse mais perto do macaco do que o branco. Esse é mais forte, tem que trabalhar. Exatamente, isso aí. Então, seus conhecimentos não são ciência, não são cultura, não são... Exatamente, é a animalização Eu estou dele. questionando desde a identificação. Porque, por exemplo, foi necessário criar o termo raça para subalternizar. Certo? Agora, por exemplo... Então, como se criou o termo raça, exatamente eu não sei, mas a história é isso que eu fico me perguntando, porque, por exemplo, o preto, os negros, né? Eles não se tratavam como nós somos negros, eles não deviam te falar assim, nós somos negros. E os brancos também, nós somos brancos. Né? Então, por isso que eu fico me perguntando sobre a identificação. Eu acho que a identificação assim, nós somos brancos e nós somos munidos de muita virtude. Então, se nós vamos escravizar algum ser vivo, esse ser vivo não pode ser considerado humano. Porque nós somos munidos de muita virtude. A gente não iria escravizar um humano. A gente está escravizando uma coisa. Uma coisa que vem de outro continente, né? Vem de um continente. Uma mercadoria. Você tem. É um animal, né? É um animal, exatamente. Só que como eu sou munido de muita virtude, isso não é humano. E esses processos de desumanização não aconteceram. Não estou minimizando a escravidão, obviamente, mas eles não acontecem só para a escravidão. A
A gente verifica outros processos históricos de desumanização, o próprio Holocausto, e que acontece hoje na faixa de Gaza. Inclusive hoje saiu um texto do Boaventura, um desses jornais de esquerda do Brasil, e ele estava citando como a Alemanha ela se torna hoje um dos grandes problemas, assim, dessa noção do que é a Europa, porque por algumas vezes ela atacou a própria Europa, e agora a culpa que ela possui pelo que ela fez, ela é obrigada a aceitar aquilo que ela por hora teve que condenar. Então, assim, ele faz um link com essa questão da invasão na faixa de Gaza. Como esse processo de desumanização, ele tem que ser aceito novamente pelos europeus para que eles não condenem o que tem sido feito. Então, assim, condenar Israel, exato. os americanos. Então, assim, o processo de desumanização ele é muito característico de quem tem essa possibilidade de se colocar acima do outro. E isso acontece em muitos momentos. E aí a gente pode questionar outras coisas. Não é só o desumanizar, é se colocar como mais humano. Essa postura agora de será que a gente vai entrar num novo processo de ordem mundial? Será que a gente consegue descentralizar o mundo da Europa, esse eixo China-Rússia? Que hoje a gente pode estar discutindo aqui uma centralidade europeia, a gente está às portas de uma nova centralidade de mundo que a gente talvez tenha que discutir daqui a 20 anos. Espero, mas não tomando partido. Mas a gente tem que pensar um pouco também nisso, como é que isso afeta as nossas práticas em escola. E acho que o principal é essa questão, para mim pelo menos, o principal é isso, como essa sociedade europeia se pautava em dualismos. Nós somos superiores e eles são inferiores. Aqui existe conhecimento, ali não existe conhecimento. E aí esse dualismo te dá direitos de abandonar pessoas pelo caminho. O aluno que quer ter aula, vai ter aula. O aluno que é fraco, isso aí não tem, não vou... E aí a gente fica nesses dualismos e perdendo não, aceitando que seres humanos sejam colocados à margem, porque eles não são tão evoluídos quanto a gente. E aí esses seres humanos não são apenas os negros, não são apenas os judeus, o pessoal, não sei nem como classe da faixa de Gaza, mas da Ilha Palestinas da Cisjordânia, eu queria colocar exclusivos ali. Essas pessoas podem ser nossos alunos, a gente se coloca como superior a eles em sala de aula e a gente deixa eles para trás. A gente desumaniza o nosso aluno porque ele não tem as competências que eram esperadas dele naquele momento, e aí a gente aceita uma evasão de 70%. A gente aceita que o ensino médio brasileiro seja supostamente universalizado. Onde é o ensino médio no Brasil é universalizado? Mas o sistema também desumaniza muito o professor. Também é outro. Aquele tipo, é uma cadeira, né? Quem desumaniza é mais quem. Exato. Porque a gente não é colocado em, falando de uma forma geral, né? Em situações de trabalho que nenhuma profissão ou outra pessoa é obrigada a passar. E assim, claro que você não vai aceitar isso quieto e só fazer o que é esperado, mas por outro lado, matar o leão podia cansativo. Mas assim, é o que a gente estava falando. Eu cheguei a trabalhar em 10 lugares diferentes. Nossa. 10. Quando eu entrei aqui pro programa, Vitor toda hora falou assim, você não vai conseguir aguentar. Lembra como você falava, né? Mas falava. Antes da especialização, depois na entrevista do mestrado. Não é possível. Você está dando aula demais, não é possível, não sei o que lá, falei mas é uma loucura, porque para eu poder ter condições financeiras, eu tive que dar aula. Na verdade, é que não deve ser necessário. Exatamente. Esse extra. Os cursinhos, não sei o que, os projetores, sábados. Para você poder fazer um trabalho maneiro com os alunos que estão ali na tua frente. Mas para ajudar a entender isso tudo, queria voltar a falar aquela questão de progresso e modernidade. Quando o Roger falou esse negócio de quem a gente deixa para trás, Renato também falou que tem uma coisa, né, porque é uma coisa meio
você quase culpabiliza aqueles alunos por eles não saberem certas coisas. Assim. Então isso tem muito a ver com a forma como esse pensamento colonial se entranha na nossa maneira, se naturaliza a nossa maneira de pensar no mundo, né? Porque essa modernidade tem essa, que eles chamam de modernidade eurocêntrica, né? A naturalização de um caminho único em direção ao progresso, como se existisse uma noção universal do progresso, que aí é referência ao universo que paira sobre a Europa, né? O Roger falou uma coisa muito legal no intervalo, daqui a pouco ele vai repetir, né? Da greve dos pais e a mãe. Enfim, mas olha só. Viagem, Victor. Não sei escrever isso. Mas enfim, e aí em contraposição a isso, eles colocam o que eles chamam de modernidade mundial, que é assim, que nessa visão de modernidade eurocêntrica, a modernidade é naturalizada e a modernidade justifica a colonização. Então, é preciso, e essa fala existe até hoje, né? Assim, de que a escravidão não foi tão ruim assim porque os africanos eram selvagens, foi exatamente essa ideia, que é preciso, em nome desse progresso universal, todas as violências são justificadas, porque é preciso tirar aquelas pessoas do seu estado de selvageria. E aí, para isso, é necessário ter uma referência única do que é não ser selvagem, do que é ser civilizado, que é a saída desse estado de infantilização. Todos falam até isso, né? Assim, em contraposição a isso, que eles chamam de modernidade mundial, que inverte essa lógica, né? Que a modernidade é uma invenção da colonialidade. A colonização inventa a modernidade. Essa invenção da modernidade é a invenção também de uma história única, de uma história universal, que apaga a esses sambas, que esses sambas falam de novo, né? Essa história universal apaga todas as histórias que existiam simultaneamente até então. Então, até que eu já falei, que a gente pensa na divisão da história como área acadêmica. Em sub-áreas, essa divisão que é antiga, moderna, antiga, medieval, é do ponto de vista da Europa, né? Assim, uma coisa que eu gosto de fazer uma pergunta de vez em quando o que estava acontecendo no mundo em 1300, no ano 1300. As pessoas vão pensando em lembra medieval, de cavaleiro, castelo. Tá, mas o que estava acontecendo aqui, no Rio de Janeiro? Esse lugar que hoje é o Rio de Janeiro em 1300. A gente não pensa. A gente não pensa. A história. pensa. Então, isso é importante para ver como essa história universal, essa história única, ela é muito entranhada na nossa cabeça. Essa modernidade, muito rapidinho, o Bolsonaro falando, né? Poxa, mas eles têm que. Eles querem isso. Exatamente. Eles querem ter acesso à modernidade. Isso. E a minha esposa é professora de história, né? Quando ela viu que eu estava lendo esses textos, aí ela, por que você está lendo esses textos? Aí a gente começou a conversar alguma coisa sobre colonialismo e tal. Aí ela estava lembrando, Ela trabalha onde? Oi? Ela trabalha onde? Ela fez faculdade de História aqui no IFIX, né? E inclusive ela foi até colega do Hamilton. Né? E aí ela não seguiu dando aula, ela seguiu em outro segmento. E aí a gente estava lembrando sobre a nossa época, que quando a gente estudava essa questão do colonialismo no ensino fundamental, enfim, a gente via, era dado para a gente como se fosse uma coisa assim, ó, vieram nos salvar, né? Vieram nos salvar, os brancos vieram. Aqui era tudo primitivo. Exatamente. Isso, eu fiz um paralelo exatamente com o que ele colocou, porque eu ainda sou meio masoquista, né? Eu tenho contato com alguns amigos meus de ensino fundamental que são bolsonaristas, e eles falam. Eu não tenho. Aí tem um que é do exército que fala assim, eu já fui para o Amazonas, eu já trabalhei lá no Pará, eles querem socializar, eles querem ser. Eles até falam, eles querem trabalhar no garimpo. Isso. Eles querem, sabe? Trabalhar no garimpo. Eles querem trabalhar. Isso lhes dá ascensão social. Eu escutei isso com o general que é do meu grupo. Exatamente. Eles querem, eu já fui.
viajei, já fiquei lá, não sei o Eles que, querem a já modernidade. fui, né, já servi lá no Amazonas, e você sente que eles querem. É. Mas como é que você vai falar com uma pessoa dessa? Não, sim, Então, tem muitos que querem mesmo. Porque Não, é isso. Não pode ter essa mas o história. querer, Não, mas é não, isso. é, o querer, Onde ele está? o Onde querer, ele está? porque ele não tem nenhuma outra perspectiva, Sim. é uma coisa. Não, Você você está vai inserido, é isso. não tem Isso você outra. morre. Com eles você não vai comer, não vai. Então, Mas a gente ali já sabe qual é o mote, né? O mote seria o seguinte, né, no caso do discurso dele. A gente pode invadir a Amazônia, a gente pode botar o garimpo lá direto porque os índios querem trabalhar. Que índios? Todos? Todos? Será que todos? Entende? Então, eu fico pensando no que tem de novo, né? Você falou nessa coisa da raça, ele falou da Palestina, eu fiquei pensando. Porque a gente já tinha também a questão da subalternização do outro, da escravização, muito antes de 1500. Você tinha a escravização de guerra. Era uma subalternização do outro, mas era uma subalternização pela força. Isso. O que inverte é que depois a gente começa a ter uma subalternização pela suposta virtude. É igual o americano é só, ele quer salvar o mundo, ele quer mudar o mundo. Eu ia falar. Os Estados Unidos, Então, sim. quando eu falei essa coisa, é tão Ela é mais virtuoso, subjetiva, né? Tipo, existe Ela a não nossa é. academia, existe a academia dos outros. então, ele é tão virtuoso que ele não pode subalternizar pela força, ele não pode escravizar um ser, que aí a gente tem a questão da inauguração da raça, por assim dizer, não necessariamente a questão da Platão, não sei, porque você inaugura a escravização fenótipa. Você escravizava pela guerra. Mas você não inaugura aí não. Aí entra a minha discussão que o Victor falou. Você inaugura isso em relatos bíblicos. A escravização fenótipa, ela já é relatada na invasão do povo judeu na Palestina. E isso eu estou falando de relatos bíblicos no período ali de Moisés. Se eu não me engano, 4.000 anos. Se eu não estiver O enganado. povo judeu chegou lá O relato bíblico é esse. Que Eles eram onde? eles eram peregrinos, nômades, e nesse processo nômade o povo passou por ali. E aí, ao passar por ali, teve uma revelação de que aquela terra onde eles passavam, eles podiam ter ido. Eu acho que a lógica dele que eu entendo é essa. Aqui é a terra prometida, os outros que se foram. Então, mas aí, só retomando, mas no ato da promessa, eles não se tornam habitantes definitivos, eles continuam nômades. Nesse processo de ser nômade, eles são escravizados no Egito. Estou só tentando resumir rápido. Ao ser escravizados no Egito, eles saem e aí falam, ó, aquela terra que um dia vocês passavam como nômades, agora vai ser de vocês. Entra e mata geral. E eles fizeram isso, eles mataram geral lá. Aí o relato diz que eles fizeram mais ou menos, inclusive eles foram culpados por não terem feito o massacre generalizado. Deixa eu só tentar trazer o que o Vitor falou. E aí eu coloco isso como base da sociedade europeia. É verdade. Você. Isso que ele está falando no intervalo. A sociedade europeia tem o pai é o judaísmo, que é isso. Isso, quando eu li o texto, eu fiquei nessa impressão. Vem muito dessa tradição. Isso, e essa é a tradição básica, eu entendi. A sociedade europeia, ela sonhou como uma criança órfã. Na minha cabeça foi assim, uma criança órfã, que tem uma história muito conturbada ali, totalmente dividida. E tem que inventar uma narrativa E tem que inventar uma história. É. Só que essa história que ela inventa tem o seguinte real. A mãe que ela não teve, mas que ela idealizou, é a Grécia. Da onde ela tira só aquilo que ela acha que é legal. É a invenção da Grécia como berço da civilização. Isso. Que a Europa é a civilização. Mas aí você tira aquilo que você espera de uma mãe. Só que você não tira as culturas daquela Grécia, porque você não é politeísta, você não tem a mesma aceitação de práticas gregas. Na Europa ali se aceitava culto a Afrodite do jeito que era narrado, culto a Baco do jeito que era narrado. Não, você idealiza, mas você não incorpora aquilo na sua cultura. Você se pôr na calorada unificada. Mas aí você tem como pai quem?
a cultura judaica, que vem através do cristianismo. Então, mas aí a disputa ainda é uma disputa que tem a ver com território. Não é uma disputa que tem a ver com território. O território é o prédio, mas o que identificava ele como alguém a ser digno de morte era o fato de não ser um judeu e não ser o povo escolhido. Mas E aí, esse povo escolhido tinha um fenótipo. é isso que eu queria saber. Os judeus dessa época tinham um fenótipo diferente dos árabes? Sim, você sabe. Ah, tá, mas não era uma coisa genética. Era Não, uma coisa mas que eles- se marcavam, né? Mas eles obrigatoriamente tinham que se marcar. Era cultural. Era cultural, Entendi. era cultural, entendi. porém, É um fenótipo cultural, vamos dizer assim. vamos dizer, como na biologia diz, tem o fenótipo que deriva do genótipo e tem o fenótipo que é provocado. Não, sim. Mas eles tinham um mito para você se tornar aquilo. Se você não fosse, tinha um processo, tipo, você pode ser considerado se sua mãe for, mas se seu pai for e sua mãe não, você não é. Tem tudo isso. Mas assim, só concluindo, então assim, a minha percepção, posso estar completamente enganado e violando demais, como a sociedade europeia traz essa bagagem cristã normaliza a subalternização daquele que é inferior. Isso é normalizado no texto bíblico. E normaliza no seu entendimento por um fenótipo. Não é pelos fenótipos, é aquilo que você falou, ele não tem virtude suficiente. E aí, a não virtude ser identificada por um fenótipo é aceitável. E aí tem alguns textos bíblicos também que falam de pessoas de cor, e aí você vai falar dos cuxes, que eram povos ali da região mais ou menos da Etiópia, Que eram mais escuros. que eram um pouco mais escuros, mas aí já é tipo isso aqui. Hã? Chegou a dominar o Egito. Chegou a dominar o Egito, mas aí já é um relato pós-Cristo, de batizar o eunuco cuxo, mas é outra coisa que também se falava, eles também eram inferiores. Mas serve disso, eu estou voltando lá no Pentateuco e no início dos 5 primeiros livros da Bíblia, onde narra a origem. Nessa narrativa da origem tem uma ordem clara para massacre e genocídio. Isso aí o colégio católico. Assim, imaginar. Essa é a parte legal. Tem que pode vender a sua irmã. E aí- tem que realmente abstrair e pensar. Mas eu acho que Quem escreveu foram seres humanos. você tem que escrever isso, Roger. Sério, você vai ser expulso da igreja. Entendeu? Não, eu já fui. Eu me identifico como evangélico, eu já fui expulso 2 vezes. Eu já quase fui também. Eu fui expulso há 10 anos de idade. Eu fui expulso da igreja há 10 anos de idade. E aí decidi voltar e depois eu Aquele não já ganhava expulsei. Aquele não ganhava contigo. Você expulsou aos 10, vamos com os 20, foi expulsou os 20. Cravado. Pô, minha mãe foi proibida de pouco rápido na igreja católica porque ela não era casada com meu pai. Mas é interessante pensar nessa origem, né? Porque eu acho que aí tem algumas características desse pensamento colonial que perdura até hoje que são muito importantes a gente identificar. Que uma, que a gente já falou um pouco, é a apresentação de si próprio como possibilidade única. Então nada do resto existe, né? Que tem a ver com o pensamento abissal, tudo isso. E outra, que é essa coisa da culpabilização, que eu acho que é uma coisa muito cristã, judaica também, que é a coisa de você falar, os povos primitivos que têm que ser tirados desse estágio primitivo. E aí, por isso que a escravidão é justificável, o genocídio é justificável, e você tem que acabar com aquele estágio primitivismo. E para isso você precisa também culpabilizar as pessoas pelo seu próprio estado de primitivismo. Assim. E eu acho que dentro da sala de aula eu vi um pouco isso na fala da Renata. Assim. Não com essas palavras, mas que a Renata falou um pouco isso. A gente culpabiliza muito o aluno por não saber as coisas, por estar no suposto estado de atraso, né, que é o que esses autores falam. E assim, aqui na universidade eu vejo muito isso, né? Assim,
professores aqui falam, você não deveria estar aqui, né? Isso é uma coisa que é uma fala que eu falo aqui, né? Você não sabe isso, não deveria estar aqui. Você culpa, é uma coisa duplamente perversa. Né? Primeiro que aquela pessoa está ali, então ela tem direito de estar ali. Né? E segundo, que parece que ela tem culpa dela não saber alguma coisa, assim, e não por, enfim, do sistema educacional. Ela não ter, então, essa coisa do esforço, que é uma coisa que, por isso que aquela que a gente falou na aula passada, a música da Clementina de Jesus, né, que eu meio santifico aquela música um pouco, né? Não vadeia Clementina, não vou feita para vadear. Então essa coisa que o Elson estava falando também um pouco, essa coisa, então isso, o que é colocado como virtude. Então isso porque aí, quando algo é colocado como virtude nessa lógica judaico-cristã, aquilo nem pode ser questionado. Eu vejo que muito hoje o que a gente aprendia na escola, né? Que os índios eram preguiçosos, né? Essa coisa. Então o trabalho é uma virtude, que tem escrito inclusive na entrada de Auschwitz, né? Alguma coisa assim. Então o trabalho é uma virtude, você se esforçar. E para quem vai o lucro do seu esforço? Né? Hoje é o quê? É o empreendedorismo que assumiu esse lugar. Você tem que empreender. Então, aí você tem que. O empreendedorismo é colocado, é naturalizado como uma virtude. Os liberais e neoliberais só falam nisso. Exato, você tem que empreender. Exatamente. Nem tem direito o que é isso, né? Por isso que leis trabalhistas, qualquer pessoa precisa. Exatamente. Empregado, tudo bem, mas você não vai empreender alguma coisa, né? Faz uma cobrança, né? Contínua, assim. E assim, a Bíblia usa muito a culpa. O tempo todo. A religião utiliza, sabe, como um instrumento de poder mesmo, né? De manter as pessoas, né? Em quadradinho, em caixas. Você não pode isso, senão. Mas esse discurso neoliberal também é isso. Você se sente culpado por não estar empreendendo, correndo atrás. Não é verdade. Eu empreendo, por que você não vai também? Porque aí o patrão não precisa nem cobrar. O patrão não precisa nem cobrar o empregado se autocobra. Você fez concurso público, não sei o que, você eu empreendo. Então, você não quer que privatize? Poxa, isso causa uma certa pressão na sociedade. Eu estou num grupo de pais do meu filho que estuda pelo segundo, né, para o sexto ano, e de Hamilton. E aí ele teve só 2 aulas, aí entrou em greve. Aí nesse grupo do sexto ano começaram a vir várias opiniões sobre a questão da greve. A gente já emitiu nossas opiniões aqui, enfim, essas coisas. Mas também eu estou querendo falar só sobre a percepção da sociedade com relação a essa questão do trabalho e o trabalho dos professores. Começou, um pai lá postou o seguinte, até ele pesquisa no Google, quanto é que ganha o professor do Pedro II? Aí veio lá. Aí começou a postar assim, se não está satisfeito, sai. Já sabia quanto é que ganhava, não sei o que, tal, porque vai aí fora, tipo assim, né? Vai aí para fora, você vai ver, de fato, aí fora está muito ruim. Mas a questão que a gente lançou depois, que o pessoal não quer refletir, não gosta de refletir, é o seguinte: você quer precarizar o trabalho do professor? Porque toda a sociedade está precarizada. Porque toda a sociedade está precarizada, você quer rebaixar o trabalho dele, né, abaixo da terra. O meu amiguinho. Isso vale para os servidores públicos. Eu dou a média dos professores da rede particular, da rede não sei o quê, de funcionários, né, da iniciativa privada, dos funcionários públicos. Eu falei, cara, o problema está aí, não está aqui. Você tem que tentar melhorar cada vez mais. Então você pague melhor os teus funcionários. Ficou puto comigo, ficou 2 dias sem falar comigo. Um comentário Divida o jogo. a mesma coisa que a gente está falando dessa ideia da culpa, né? É uma coisa que a gente já discute dentro da licenciatura há muito tempo, que é de quem é a culpa dos alunos chegar os alunos que entram não sabem cálculo 1. Mas a culpa não é da universidade que não está enxergando cálculo 1, eles já não sabiam. Aí o professor vai voltando, vai chegar. Vai chegar no ventre da mãe. Vai chegar no ventre da mãe mesmo. Mas aí eu quero chegar dentro de aulas da licenciatura discutindo a formação
aluno licenciando que está chegando, e aí a conclusão que você chegava dentro da turma era, não, o que teria que reconstruir desde a educação infantil. Eu falei, bom, tudo bem, mas é o que eu estava conversando com o aluno, aí enquanto você reconstrói a educação infantil, ainda tem aluno chegando na licenciatura. Eu já pergunto logo, Não pode como ser é que assim. ensina um garoto de 7 anos a dividir por 5? Porque se o cara que faz licenciatura acha que a culpa é das professores, então você sabe ensinar uma criança como é que divide? Mas no caso da universidade, eu acho que tem outro ingrediente nisso, que a universidade se acha separada da sociedade. Eu acho que tem essa coisa que é meio geral, mas assim... Mas a gente vê esse discurso também nas escolas. Eu sei. Mas eu acho que é mais na universidade. A responsabilidade nunca é sua. Você sempre vai jogando pro próximo. Mas Eu eu ia acho no que município falando, pô, professor, mas o aluno veio sem saber nada. Irmão, se ele não sabe nada, Vai quase eu acho que isso, eu sempre interpreto que isso tem uma característica, isso pode ser, nos ajuda a entender também essa característica de dualidade do pensamento colonial, que é a separação, tipo assim, que é muito forte nisso, é a separação homem-natureza, né? Isso é uma coisa que os indígenas não vão falar dessa maneira, mas a gente fala, assim, eu ouvi muito isso sendo gay, assim, que isso não é natural, não tem nada que não seja natural. O que existe é natural. Se isso existe. se alguém da natureza faz, isso é natural. A natureza não conhece a gente. Você foi inventado em laboratório. São aqueles elementos da tabela periódica que tá Só falta a pessoa te falar que você não existe. Exatamente. Não, mas o que ela está dizendo é isso. É isso. É o apagamento. A intenção mas parece que tem uma coisa que é a natureza e a natureza, o homem está fora da natureza e a natureza tem que ser domesticada, né? Esse pensamento, que é o que o Krenak fala, a ideia de recurso natural, né? A gente vê a natureza como um recurso e algo que tem que ser dominado, que é quase demoníaco, né? A natureza colocada nesse lugar quase como uma coisa do mal, que ela tem que ser catequizada, um pouco isso, né? Que é o pensamento colonial. Também é bíblico. É o quê? Também é bíblico. Imagino. Mas aí eu acho que nessa lógica, sobre os animais e sobre a natureza. eu acho que nessa lógica, aqui na universidade, eu vejo muito mais falas assim, que isso seria rebaixar a universidade, porque esse é um problema da sociedade. Aí eu falo, mas a gente não está, a universidade não é... Sociedade parece que universidade. Exatamente. Assim, esse pensamento de desconexão, que eu acho que é até mais que dualidade, é desconexão das coisas, é muito um pensamento colonial, né? Assim, até um exemplo disso também, que é muito essa maneira dessa herança eurocêntrica que a gente tem que pensar, né? Assim, acho até que eu já falei aqui, né, que o conceito, essa coisa um pouco por isso que eu não penso na Umbanda e Candomblé como religião, né? Assim, acho que eu já contei isso, que na África, originalmente, não tem uma... nas culturas indígenas também não tem uma separação entre o material e o espiritual, digamos. Então não tem assim a coisa de que o orixá, ele está ali, ele não é uma coisa assim que habita um plano, não sei o quê. Uma vez que era um aluno de doutorado da UESC, que era moçambicano, sempre eu perguntava isso quando eu conheci uma pessoa africana, que lá vocês não têm essas religiões, e orixá, não sei o quê. Aí esse cara ele falou assim, professor, tem, mas isso pra gente não é religião, isso pra gente é a vida. Então é isso, tipo assim, tem o rio, Iemanjá é o rio, assim, sabe? Tem Iemanjá não, no caso, Oxum é o rio, assim, Oxóssi é a mata, isso não está num estatuto diferente. Então essa desconexão é muito característica desse pensamento. A gente se desconecta das coisas, isso não faz parte de mim, né? Assim, então, Eu não tenho culpa. eu não tenho, e aí eu sou o virtuoso. Mas A culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Então, mas essa dualidade geralmente vem com uma hierarquização, né? Sim, Eu exatamente. estou fora, mas eu estou Isso. acima. Isso. Eu vou dar um exemplo aqui, nada a ver, né? Eu estava fazendo um curso de paisagismo e teve no meio do curso teve uma aula de estilos. E falando do paisagismo francês e tal, alguns paisagismos europeus de estilos. E mostrou o Palácio de Versalhes.
Gente, é uma coisa horrorosa. É tudo geométrico. Exatamente. E a história É daquilo é justamente o quê? O jardim, a ideia de jardim é você colocar a natureza. Então, é que o homem domina a natureza. Exatamente, é tudo É o domínio do Isso. homem sobre a natureza. Ah, Cara, isso é o já homem disse. se sentir fora da natureza Isso. e sentir um lugar de dominação. Ele domina, ele controla a forma, o crescimento, controla tudo. O Palácio Versailles é tudo medido. Ele tem plantas, eles têm que tirar, né, geado, e tem posição marcada lá Isso. cartesianamente. É a coisa cartesianamente. E ela tem que voltar para o mesmo lugar, porque tem que provocar a mesma simetria e a forma que isso quer. Então, essa coisa eu achei horroroso, aquele negócio, né? E todo mundo deixou muito lindo. Agora, só que eu não falei, ela estava a mão levantada, eu não quis pegar a vez dela, mas ia falar um negócio, um comentário do empreendedorismo. O empreendedorismo, na escola que meu filho estuda, escola particular, aí tem escada, e cada degrau que você sobe tem uma frase motivadora no quadro. Eu acho que Primeiro, faltam 10 degraus. é uma Você chave. Então, o empreendedorismo, para mim hoje, é o fetiche que estrutura o capitalismo. Exatamente. Se você não puder sonhar que você vai ser o rico, você se revolta contra essa estrutura. Sim. Qual é a maneira de você ter a manutenção do Estado? Não, olha, eu sou rico, bilionário, mas você pode ser também, tá? Trabalha todo dia, 20 horas por dia, 25 horas por dia. O pobre de direita. Exatamente. Mas o pobre de direita é o fetichismo, que hoje é um dos fetichismos do capitalismo, esse é o empreendedorismo. Então eu fico muito preocupado com isso, muito preocupado quando vou dar aula de matemática financeira, por exemplo, como é que isso está atravessando as minhas aulas. Muito preocupado quando eu vou dar aula de matemática financeira, porque hoje em dia, se você abrir a internet e olhar algum vídeo financeiro, é como viver de renda. Todo mundo acha que vai viver de renda. E se todo mundo tiver esse sonho, isso como horizonte, e não conseguirá, na imensa maioria das vezes, É uma grande pirâmide. É uma grande pirâmide, exatamente. E aí vem Aí tá ali, ó. o tempo todo, se você abrir o YouTube, todos, 99% dos anúncios são de que você pode ganhar dinheiro de uma forma bem Beleza, mas não é nem com passado. jogos não é com jogos não. Abre aqui que nós vamos te ensinar a ganhar dinheiro. E aí você né? falou de Auschwitz, né? O trabalho, não sei o que, dignifica, como é que é? Não sei como é que é, mas é alguma frase assim. Então, mas aí é novamente a questão da virtude, sabe? É só você trabalhar muito. Isso. O trabalho significa. Então, mas a virtude, eu acho que justamente ela se torna uma coisa inquestionável. Então você não problematiza aquilo, é isso que é o certo. O certo pra Musk, mim- que está no voga agora, né? Aquele meta, aquele strume humano. O pessoal de direita fica o tempo todo dizendo, quando a gente fala, que eu chamo ele filhote do apartheid, né? Porque ele veio da aquele desgraçado. E aí o que acontece? Vai ver a história dele, se ele chegou lá é porque ele trabalhou muito, eu falo, não explorou muito a história. Pai tinha mina de esmeralda. O pai dele é um discurso. Você não vai adiantar. Gente, eu parto do seguinte princípio: ninguém deveria trabalhar 40 horas por semana. Ninguém deveria trabalhar 40 horas por semana. E outro princípio, não é possível ser milionário honestamente. Como é que o cara tem Só 200 ganhar bilhões de dólares bilionário, sem ser explorador? O cara é milionário. Não, o cara tem 200 bilhões de dólares de fortuna. Ele não é explorador. Sabe o não. que? É virtude. basicamente Não é um exercício matemático, você pode fazer essa conta. Não, é um jogo de soma zero, né? Porque é riqueza, é o PIB, né? Bem e serviço. Se você tem um dinheiro, ou porque você tem um bem de uma herança que você vendeu, ou um serviço. Mas quem fez serviço? Você trabalhou num serviço e você ficou bilionário? Alguém produziu aquilo para você ter essa riqueza. Então, assim, é soma zero o negócio. Você não vai ficar bilionário inventando dinheiro. Alguém vai trabalhar com você, pô. A frase lá é Harvard Smart Friday, trabalho liberta. Trabalho liberto. Trabalho liberto. Liberta. Tá vendo? Do sarcasmo.
Que é o empreendedorismo hoje. Você vai ficar livre do trabalho, trabalhando muito, que um dia você vai poder viver de renda. Você trabalha muito que você vai ficar livre do trabalho. Não vai. Agora, você já viu aquele vídeo que o cara vai numa aldeia de pescadores? Aí pergunta pro pescador como é que ele vive. Eu acordo 5 horas da manhã, saio, vou pescar, volto por volta de 8 horas, 9 horas, aí vendo peixe, e aí eu vou pra casa, almoço com minha mulher, depois eu durmo, depois eu brinco com meus filhos, depois eu vou beber com meus amigos, e aí eu vou dormir para o outro dia. Como um peixinho também aqui, né? Aí o cara, pô, mas por que você não faz outra coisa também? Porque durante o dia você não pesca mais. Faz os burros, né? Cara, pra quê? Talvez você vai poder ganhar mais dinheiro, aí você pode ir para uma empresa, você pode ir para outros lugares, ele pra quê? E aí ele vai dizendo assim, e pra quê? Aí no final é tipo assim, e pra quê? Não, porque quando você tiver 70 anos, você vai poder ficar de boa, aproveitar a vida. Eu já estou aproveitando agora. Você pode ir para sua aldeia, comer acordar 9 horas da manhã, dormir depois das 7 com a sua mulher. Aí o cara, só os 70, não dá para fazer nada, não. Ele dimensiona a vida só isso, né? Só o trabalho, só o ganhar. Agora, a relação e tem o agora também, né? Tem a questão do agora. O meu agora é isso aqui, é eu trabalhar de forma adequada, não precisa ser 40 horas, né, por semana. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho a minha família, enfim. Eu tenho outras coisas para fazer, tenho meus amigos, né? Ou seja, essa visão impregnada na nossa cabeça, né, que a gente tem que se questionar, né? Esse trabalho o tempo todo de questionar sempre o que a gente faz, as nossas práticas, até o que a gente pensa em todos os ambientes, né? Seja na escola, seja em qualquer lugar, né? Ou seja, essa prática de se questionar, que me lembra muito esse texto da Catherine Walsh, né? Quando ela até perguntou para o Paulo Freire, né? Quando se mudou para o Equador, né? O que vai acontecer, o que eu tenho que fazer. Eu achei interessante, né? Você pergunte sempre no caminho, né? Se questione sempre, né? Eu sei que isso é uma tarefa muito, às vezes, cansativa, principalmente em determinados trabalhos onde a gente se situa, né? Por exemplo, no trabalho dela deve ser muito cansativo isso, né? Por exemplo, você ficar se questionando o tempo todo sobre as suas práticas, sobre o que você está fazendo. Mas se né? voltar, cansa, né? Exatamente, isso cansa, né? Mas, enfim, é o que dá sentido no nosso trabalho. Né? É o que vai dar sentido a essa construção da decolonialidade, que está, na verdade, como se fosse uma meta nossa, né, de vida. Né? Se transforma numa meta de vida, isso daí. Né? O capitalismo, a gente não falou aqui, né? ele vive essas coisas todas que nós falamos e do consumismo. O que acontece? Eu só consegui parar para pensar e falar assim, por que eu estou trabalhando tanto? Esse ano, no final do ano, eu faço 48 anos de magistério. Quando eu tinha 42 anos de magistério, é que eu falei assim, peraí, mas por que eu estou dando aula ainda em 4 unidades do Santa Rua, 2 do NV1 e no Pedro II? Cara, para que eu estou fazendo isso? Aí, todo ano eu trocava de carro. Vamos lá, zero. Não sei o que. Eu falei, eu preciso lá trocar de carro todo ano, eu preciso dessa loucura. Nem vai usar a idade que eu tinha. Exatamente. Que eu não, se só desse uma você vai pensar, cara, e você fica pensando, pô, isso foi há 6 anos atrás, eu já estava com 59 anos, quase idoso. Quase com um cartãozinho que eu uso. Depois de fazer o Ed, eu pedi a tudo dele. Aí vira e mexe com os amigos meus, assim, né, da escola particular, eles falam, mas você só tá no Ed. Isso aí. E aí o que eu fiz? Eu larguei mesmo sem CDE. Eu falei, o quê? Eu vou me adequar financeiramente. Não, pelo amor de Deus. E de lá pra cá, cara, eu mudei a minha qualidade de vida. Pô, mas isso já quase com 60 anos. Entendeu? E aí passei a viver muito mais as relações com família, com amigos, comigo mesmo, com os exercícios físicos que eu amo fazer. Pô, mudou tudo.
Então a gente também entra nessa ciranda, porque é o tempo todo, né? O cara tá feliz ali, não, pô, que isso, cara, tu tem que ganhar mais dinheiro, esse outro tempo que você tá aí, porra, ganha mais. Aí, cara, Eu falo, por que você não dá pega 2 manhãs para dar aula? Isso, aí não deve dar 2 manhãs, eu estou ganhando a mesma coisa se eu desse essas 2 manhãs. Agora, só uma relação de como é que eu enxergo isso com a literatura, com alguns objetos nossos de pesquisa, né? Eu fico pensando nessa coisa do... Primeiro, a gente pouco briga pelo bem-estar coletivo, né? Todo mundo quer ser um novo rico. Cara, se todo mundo viver bem, tá bom para todo mundo. O que eu tenho hoje, eu tenho uma casa, eu consigo me deslocar, meu filho tem mais... Gente, tudo a partir daí é luxo. isso. Tudo a partir daí é luxo, vamos combinar. Eu tenho as coisas essenciais, são difíceis e tudo mais, mas eu não preciso ser rico. Até para ser feliz mesmo. Então eu acho que a gente está brigando muito pouco pelo bem-estar coletivo. Essa coisa do empreendedorismo, ela está corroendo uma das coisas que a gente tem discutido como estrutura da profissão docente, de outras profissões, que é a coletividade. Então assim, como a gente tem se pego pouco em fomento de práticas coletivas. É tudo cada vez mais individual. Todo mundo correndo atrás do pote de ouro. Exatamente. Mas na nossa profissão já meio que sempre foi assim, né, cara? Não, então, mas a gente... Não, mas tá piorando, sim. Então, mas assim, enquanto assim, sociedade, a a gente não pode retroceder, né? Sim. A gente não A pode... gente não tá avançando, ainda tá... enquanto sociedade a gente está... Por exemplo, cara, muitas escolas estão tirando o recreio. A escola do município tira o recreio porque aí o professor pode sair 20 minutos mais cedo. E aí o professor acha bom, o aluno acha bom, tá ficando 5 tempos seguidos, cara. E aí tu não para socializar com a galera na sala de professores. A particular não vai fazer isso, senão o cara não gasta na cantina da escola. Mas agora obrigaram a remunerar o professor. Um amigo meu mandou aqui. Aí você vê. Aí eu perguntei pra ele, o que eles vão fazer? Vou botar recreio. Vamos botar o recreio? Ou eles vão diminuir a hora da aula? O capitalismo é tão louco. Porque assim, cada hora de aula você tem 10 minutos de descanso. Sim. Então você dá 3 aulas e você tem um intervalo de 30 minutos que são esses 10 minutos de descanso. Você já recebeu por isso. Não sei o que tem, aí tem uma briga sindical porque é preparação de aula, não sei o que. Não, aí já seria repouso remunerado. E assim, onde eu trabalho em colégio particular, a gente recebe lá repouso remunerado. Então assim, o valor da hora da aula é 1. Quando ele fala, com repouso é tanto. Então aquele que ele te vende, vem aqui para receber R$100 por aula com repouso remunerado. Você vai ver no contra-cheque que o valor não é 100, mas se você pegar o repouso junto com esse, dá os caros R$100. Não, então, mas assim, é isso, sabe? Tipo, e é uma estratégia também de separar. Por exemplo, eu trabalhei numa escola que era assim, 5º e 6º ano faziam recreio no horário, 7º e 8º no outro, e aí você não tem os professores conversando entre si, trocando ideias, você não tem um momento... Cara, na universidade a gente não consegue encontrar os professores, né? Eu sinto falta disso. É uma coisa que... Na universidade, eu não conheço os meus colegas, eu só conheço alguns que eu esbarro no corredor, e ninguém vai para a sala dos professores conversar, e aí as pessoas você está trabalhando em tal lugar, fulano trabalha em tal lugar, conhece? Não. Pelo menos, olha só, o Pedro II minimiza isso, e tem um dia chamado de reunião RPS, que é um horário comum para todos daquele campus, daquela disciplina. Cada disciplina tem, pelo menos, é uma coisa boa. Porque eu trabalhava em escolas e só no final do ano, quando tinha festinha, não sei o que, eu encontrava colegas meus que tinham turma comigo. Eu trabalhei na Eleva tinha isso toda quarta-feira, eu achava bom. Aí às vezes dividia por departamento, às vezes era todo mundo junto, a gente achava um saco, mas era bom. E a gente tem lá os colegiados também, que são a gente está querendo até aumentar. Com essa maluquice ficaram 2 por ano, mas sempre tem, que é quando você reúne todos de todos os campos daquela disciplina e é um dia inteiro com várias atividades. Você foi lá, né? Esse querido Vitor foi dar uma palestra lá no colegiado desse ano, né, de matemática. Mas o município do Rio, quando eu entrei, ele tinha quarta-feira, toda quarta-feira você tinha 2 tempos do seu horário que você tinha que fazer na escola, independente, aí acabou. E depois, por bimestre, tinha 2 quartas-feiras que não tinha aula e os professores se reuniam. E a gente perdeu isso. Por quê? Porque ninguém queria fazer a reunião.
Aí o cara chegava lá e a diretora falava, vai preencher seu diário, vai não sei o que lá. E aí esses lugares de ser coletivo, de discutir, de conversar, de trocar ideia, a galera não valoriza. Porque a gente também não valoriza isso na faculdade, na formação. Exatamente isso que eu ia falar. E onde pode ser dirigido? E aí quando você chega lá, tu fala assim, vou dar aula de tarde, eu quero ir embora, quero pelo menos descansar um pouco. Matemática, então, a galera competitiva A agora. coletividade na universidade é algo evitado. Tem que... Não, você tem que ficar sozinho. Quantos terminaram a vista? Chegava 5 no final e aqueles 5 não eram do seu período. Uns ficaram para trás, uns avançaram. E tu não conhecia ninguém, todo mundo vivia sua vida independente ali. Tu não tem, É muito triste. você não consegue construir um senso de coletividade nessa carreira, principalmente nas exatas. Verdade. Ele falou do empreendedorismo, na década de 80, não sei o quê, todo sonho do professor, na década de 1980, de 1990, era abrir uma escola. E aí o cara que era o oprimido, que estava lá, quando virava dono de escola, era um opressor, era o cara mais escroto como patrão que tinha, né? É uma coisa de louco isso. O sonho só mudou um pouco, agora o sonho é ter um canal de YouTube fazendo sucesso. Eu ia falar agora o sonho é esse. É você Nesse curso aqui, você deve abordar coisas tipo nova, não? Não com tanta... Não, eu fico pensando assim, tipo, como reler coletividade nova à luz dos povos originários. sim. Né? Eu fico pensando em umas coisas assim, entendeu? Eu vou, sim, a ideia é um pouco essa. Tanto que a gente vai ler esses autores agora, vai ficar intercalando, vai ler autores que falam mais da área de formação, já tendo discutido isso. Depois vai voltar a discutir isso, entendeu? Na próxima aula vai ser formação e currículo, na outra vai ser currículo ou vice-versa. Eu acho que é legal a gente ir fazendo a releitura dessas literaturas. Né? Eu queria falar duas coisas muito rápido, já acabou o tempo. Que, então, a ideia, né, como o Ellison falou agora, eu falei também desde o começo do curso, é situar o debate de formação de professores nisso, porque o debate de formação acadêmica, né, de formação de professores, ele meio não considera nada disso, né? E, então é ler esses autores já tendo lido isso, né? Mas eu queria falar dois muito rápidos, que a gente vai voltar a falar depois, que eu acho que nos ajudam a pensar de outra forma, né? Assim, como o Krenak fala, contar outras histórias. Uma do próprio Krenak fala que a vida não é útil, né? Quando ele fala a vida não é útil, é isso. Todas essas coisas é como se tivesse que otimizar tudo o tempo todo, né? Dizer, otimizar a vida não serve para nada, a vida serve para si própria, assim, então isso é uma boa resposta, como para que serve isso, né? Para que serve viver? Então, isso é uma coisa que o Krenak fala, e a gente vive dentro de uma lógica que tudo tem que ser utilitarizado, né? Tudo tem que ser otimizado. Tem que jogar para a escola. Exatamente, isso aí, para nosso dia a dia. E outra coisa do Ubuntu. Você vai ganhar com isso, né? Exatamente. E outra coisa, o Ubuntu, acho que é importante pensar na filosofia Ubuntu, então a gente pode ler também autores que falam mais sobre isso, que até eu sei pouco. Mas o Ubuntu, todo mundo sabe o que é o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, é importante pensar que isso não é uma coisa de altruísmo. Não é uma coisa assim que você tem que considerar o outro para ser bonzinho com o outro. É porque não é possível viver sem a coletividade, é um pouco isso. Então o Ubuntu é um pouco isso. E a gente vive, isso é muito óbvio para mim, num planeta que tem, não sei quantos bilhões tem hoje, 8, sei lá. Deve ser por aí, era 7, sei lá, não importa. E é óbvio que não vai dar certo cada um fazendo por si só, sem considerar essa coisa da individualidade, sem considerar a coletividade, né? Então, o eu sou porque nós somos é isso, você está na coletividade, né? Você não pode... Exatamente, isso aí. Então você não pode estar bem sem uma coletividade que está bem, né? Basicamente é isso. E só para terminar mesmo, outra coisa que eu lembrei agora, que é uma coisa que eu vi recentemente que eu achei muito foda, assim, que é um canal no YouTube que eu acho muito legal. Tem 2 canais no YouTube que eu sou membro, né, que eu pago, esse é um deles, que chama
como é que é o nome? Ponto em Comum, eu acho. É um canal de divulgação científica, mas que ele fala, o outro também chama ABC Terra, que eles falam de ciência de uma maneira mais politizada, né? E nesse canal, eu vi ele falando uma coisa de antropologia, e ele estava falando o seguinte, que nas pinturas rupestres, se você observar o desenho das figuras humanas na pintura rupestre, que sempre é tipo aquela pessoa palito, um pouco isso, sabe como é? Que é uma bolinha, não tem expressão, não tem cara. E ele falou que isso sempre foi interpretado como uma imperícia, né? Assim, que eles não conseguem desenhar. E as interpretações mais recentes são que aquela figura, ela não existia a ideia de indivíduo. Aquela figura não representa o indivíduo, por isso que ela não tem cara. Ela representa a tribo. Então quem está ali é a tribo, não é a pessoa. Não é a pessoa, entendi. E a gente desaprendeu isso. Assim, acho que tem que reaprender. Eu achei isso muito incrível. Assim. Mas enfim, amanhã eu coloco a da semana que vem e da outra lá. Então valeu, pessoal. Tchau. Agora mais vezes. Essa coisa do utilitarismo, e a gente escuta muito nas aulas de matemática, né? Para que isso serve? Né? Hoje em dia